como falamos aqui no início, mãe, é um sentimento de Deus dado a cada uma das mulheres para que todas pudessem ter. Amém? É assim mesmo, chora hoje, serena amanhã. Olha daqui a pouco, irmãos, reclamamos que tem suas mães que estão longe, que estão aqui olhando, e faz 14 anos que eu viajo. 14 anos, vai todo mundo ir para ela. Então, nós mesmo assim, a distância, cuidamos, orando a Deus e crendo que esse final de ano irei ali visitá-la, ver. É um sentimento, irmãos, que realmente Deus te dá. Nessa tarde, como eu falei aqui com os irmãos, no início desse trabalho, fomos ali visitar o seu José, marido da nossa irmã Inácia. Ele se emocionou muito ali quando nos viu. Comecei a falar do amor de Deus para ele, irmãos. Aleluia, Antes de eu fui falar, que já levando o azul, tua mão para o céu, aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador. E aliamos por ele, irmãos, ele alegre, aceitando Jesus como Salvador. Cheguei aqui, quem pegar a família, o presbítero ia sair, colocou o carro para fora, as pressas, que pressa é essa? Então foi levar o Jeová no hospital ali, e eu percebo que ele, o menino, estava ainda dentro de casa. Eu disse, você já vai descer? Eu disse, não, está dentro do carro já. O carro fechado, já estava com as nossas irmãs de Aquiles. Aí ele encostei, ele abre a porta aí, abri a porta, fiz uma oração por ele. O Zé disse, vamos lá, o Zé vai ficar internado, vai não, vai lá, levar o menino, faz sua visita e volta para cá, rapidinho. Ela disse, não, vai ficar internado, vai lá, rapaz, leva o menino e volta para o mundo. Então Jesus, louvamos a Deus, irmãos, está aqui, nessa noite. Isso é motivo, irmãos, de nós louvarmos, glorificarmos e agradecer a Deus. Nós vemos aqui, nessa noite, como nesse dia, em poucas palavras aqui, eu quero falar de um travou de uma mãe que não projetou de início ter os filhos. O livro de Gênesis, capítulo de número 21, versículo 14, nos diz o seguinte: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um ovo de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e desceria, e ela foi andando errante no deserto do céu. Amém? Preste atenção aqui, irmão, você entender. Versículo 15: e consumida a água do óleo, lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se a distância de 1 quilo de água, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus, Agar, desde os céus, e diz, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. E ergueu, levantando ele, levanta o bolso e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou mulher da terra do Egito.
Como falamos aqui nessa noite, irmãos, o clamor de mamãe. Quem era Agar? Agar era egípcia. Daí conhecemos a história que Deus, chamando Abraão, tirando da terra sua parentela, lhe fez uma promessa: que ele seria pai de uma grande nação, que da entrega dele nasceria aquele, seu filho. Nós vemos que Sara, ou Sarai, mulher de Abraão, com a idade de quase 80 anos de idade, vendo já tendo passado o costume das mulheres, e sabendo ela que Deus tinha prometido ao seu marido de fazer pai de uma grande nação, quando eles foram peregrinar ali no Egito, quando saiu de lá, Abraão ganhou ali uma escrava egípcio por nome Agar, e a deu para ela cuidar e ajudar a Sarai, ou a Sara, no seu dia a dia. E vemos aqui que ela chegou, chegou para Abraão e disse: Abraão, já sou velha, não tenho eu como ter filho teu. Pega aqui essa minha escrava, toma ela, deita aqui com ela, a não ser que ela vai ter filho e ela tenha sobre o meu joelho, que eu posso lhe oferecer esse filho para eles de Agar. Nós vemos aqui, irmãos, que de início Agar, ela não tinha projetado essa gravidez. Agar não tinha projetado inteira aquele filho, mas como era serva, tinha uma senhora que estava ao seu cuidado, que eu creio que começou com ela, a induziu, a prometeu, dar carinho, cuidar dela, cuidar do filho, como se fosse o filho dela. Assim, Abraão aceita. Entra, deita-se com Agar, e Agar se encontra grávida. Nós vemos que nos diz a palavra que quando Agar, ela vem que está grávida, gestante, quando começa a passar os primeiros meses, possivelmente 3 meses a 6 meses, que ela viu a sua barriga já grande, seu feto ali dentro de si, ela começou agora a se orgulhar e dizer para Sara que não ia mais fazer nada, que ela carregava agora o filho de Abraão, e começa a menosprezar a Sara, que era estéril. Diante da situação, Sara, como era patroa, era senhora daquela escrava, ela começa agora a bater, a espancar, a oprimir Agar. Agar, diante daqueles problemas, diante daquela situação, ela foge da presença da sua senhora. Ela vai embora, ela foge para o deserto. E quando ela ia fugindo, apareceu o anjo do Senhor. E ela disse que ela viu a Deus. E o Senhor procurou: para onde vai, Agar? Vou eu fugindo da minha senhora. Ela estava grávida, não era uma mulher grávida, era escrava, não tinha marido, não tinha parente, não tinha ninguém. Ali o Senhor apresenta ela e diz: olha, Agar, volta até a tua senhora, humilha-te debaixo das mãos dela, pede perdão para ela, que eu cuidarei de ti na casa da tua senhora. Assim Agar volta, se humilha para Sara, fica ali como serva, tem Ismael, dá Ismael para Sara cuidar como fosse seu filho. E ali a criança crescia.
E Agar juntamente com seu filho diante de Abraão. Só que passaram-se os anos, aproximadamente 12 a 13 anos depois. Quando menos se espera, Deus visita a Sara. E agora Sara também se encontra grávida. Deus cumpre a promessa na vida de Sara e dá o filho Isaac. E nos diz a palavra que é no dia em que o menino Isaac, ele foi desmamado. Porque se dava uma festa, irmãos, com uma criança de 5 a 7 anos de idade, que ali era desmamada. Aquela criança não ia mais mamar, aquela criança fazia uma festa para que desse de homenagem àquela criança. E nos diz a palavra que quando eles estavam naquela festa, Isaac, como estava lá com o peito, com Davi, se for tirar de Davi a mamadeira, irmãos, Davi vai chorar. Davi vai se espelhar. Ele já está com medo que ouviu falar o nome dele. Então ele já está atento se eu vou chamar a atenção dele. Então veja bem, Davi ele é esperto. E ali estava Isaac chorando, irmãos, porque queria mamar. E é claro que quando o filho mais velho começa, o filho mais novo começa a chorar, o mais velho quer fazer festa. Eu olhei aqui Ezequiel rindo, foi bater a foto do Júlio que estava chorando. Só que Ezequiel, até um dias atrás, não poderia fazer uma homenagem à igreja, que quando começava a fazer uma homenagem às mães, esse chorava que se acabava. Ele, quando ele ia para o culto, ele já levava até uma toalha para enxugar o rosto, porque ele ia chorar no dia do culto das crianças. Isso é o dia do culto das mães. E aqui hoje à noite eu fico olhando Ezequiel se vingando do que ele fez, passou. E é claro que o filho, ele vai querer fazer isso. E ali ele chegou, Isaac, isso é Ismael, bebê chorando, porque está chorando, porque não vai mamar mais, começou a mirar. Aí Isaac, Sara, sua mãe, quando vê aquilo, se ira, porque qual é a mãe, irmãos, que vai querer ver o seu filho se maltratar? O bebê, os nossos filhos, filhos de mamãe, não, para mãe, não existe filho com defeito. Para a mãe não tem filho feio. Pode parecer uma anãozinha branca, aquela anãozinha preta, mas vai dizer que é feio? Vai dizer para a mãe que é feio, irmãos? Vai dizer para ele que o filho dela é feio? Vai deixar? A mãe que ama, ela nunca vai ver defeito, irmãos. E aqui nós vimos agora Sara vendo o seu filho sendo menosprezado por Ismael. Chama seu pai Abraão e diz: olha, esse menino não vai crescer como meu filho. Esse menino tem que ir embora. Você pega a sua mãe, pega esse menino e manda embora. Mas agora, irmãos, Isaac também, isso é, Abraão também amava seu filho Ismael. Ismael já tem aqui aproximadamente quase 18 anos de idade. E agora o pai, irmãos, aonde Sara tinha projetado. E agora Sara queria jogar fora aquele filho que era bastardo. Esse bastardo não vai crescer como o meu filho. Eu fiquei olhando aqui, eu acho lindo, irmão. Eu vi a nossa irmã Madalena falando que ela tem um filho dela e tem um filho adotivo, que ela ama como se fosse o seu filho. Isso é lindo, porque nós temos que ter esse mesmo amor. Nós temos que cuidarmos a todos de um mesmo modo. Agora, Deus, Abraão vai orar
E Deus fala para Abraão: ouve a tua esposa, o que ela fizer, você acorda a virtude dela. E agora, irmãos, logo no dia cedo, Abraão, logo cedo, ele levanta de manhã, de madrugada, tomou um pão, o odre de água, e os deu a Agar. Põe sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu. E ela foi andando e errante no deserto de Becel. Ora, saiu aquela mãe, naquela situação, carregando o pão, carregando a alma, e vai para o deserto. Naquela caminhada, não sabemos se no primeiro dia, se no segundo, se 10 dias, 15 dias, não sabemos os dias certos. Aquele pão que Abraão deu para Agar se acaba. Aquela água que ela levou, aquele galão de odre de água, também acaba. Aquela mãe, ela pega seu filho, coloca debaixo de uma árvore no deserto. Não vê ninguém. Não tem pão, não tem água. Ela foge, pega a criança, o jovem. A Bíblia fala a criança, que era um jovem ainda, aproximadamente quase 18 anos de idade. Não tinha água, não tinha pão para comer. A distância de um tiro de flecha. Ela vai, e ali aquela mãe, ela joga a sua cara no chão e começa a chorar diante de Deus. Ela foi para não assistir a morte de seu filho. E ali ela começou a clamar a Deus. E nos diz a palavra: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus, Agar, desde os céus, e disse: quem tens, Agar? Não temas, Deus é contigo. Aquela mãe que estava no deserto, que não tinha água, que não tinha pão, que não tinha mais a quem buscar socorro, ela buscou socorro a quem poderia lhe dar o socorro. Aquela mãe, ela foi orar ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo vê. E ali o Senhor diz: não temas, Deus é contigo. Deus ouviu o chão do garoto. O garoto não vai morrer, não. Tem ânimo, vai lá, põe ele de pé, pega ele com a mão e vai embora. E imediatamente você estava no deserto, aonde não tinha água, aonde não tinha pão, e Deus abre os olhos de Agar e ela olha e vê lá o quê? Um poço de água ali, aonde ela vê aquele poço, emanou água, onde ela foi, pegou água, tomou água e levou água para o poço. Pois Deus tinha uma promessa também na vida de Ismael. Mesmo Agar não tem um projetado, irmão, mas quando apresentamos a Deus, Deus ele toma conta da situação. Glória a Deus. Pelo clamor ali de Agar, que disse: Deus, ajuda, socorre o meu filho. Deus abriu um poço ali naquele deserto para suprir a sede daquela adolescente. E assim Deus supriu o socorro daquela mãe que estava desesperada. Veja bem, irmãos, aquela mãe não foi amaldiçoada, aquela mãe não foi murmurar, aquela mãe ela foi se humilhar diante de Deus. Então, mãe, bem sabemos nós aqui, irmãos, muitos de nós estamos aqui por causa do clamor das nossas mães. Quantas mães que estão aqui, os seus filhos não estão aqui, e se os seus filhos estão vivendo, é por causa das vossas orações. Por isso que nós devemos
clamarmos ao Senhor, confiarmos no Senhor, que Ele é o Deus que supre a minha e supre a tua necessidade. Deus prometeu para Agar que o moço ia ser o pai de uma grande nação, e hoje nós vemos aí os israelitas, os islamistas, irmãos. Toda aquela nação veio da descendência de Ismael, que também era filho de Abraão. E assim Deus supriu a necessidade daquele moço. Deus ouviu o clamor daquela mãe que estava aflita. Então, mãe, nunca tema diante de Deus. Apresenta o teu clamor, apresenta a tua oração, e seja sempre essa mulher guerreira que tem orado. Hoje eu louvo a Deus. Eu olho aqui hoje, eu não tenho minha mãe, mas aqui eu já olhando para o lado mais experiente, a nossa irmã Fátima, a nossa irmã Maria do Carmo, a nossa irmã Zezé, aqui para ver como se fosse minha mãe. Aonde aqui eu falo para ela, o Deus está falando para a nossa irmã Maria, ela tem dado assim, avó, tem, minha mãe, mas aqui eu sou o pai dela, mas ela também é minha mãe. Eu considero como minha mãe, porque Deus assim tem nos dado o amor para nós vivermos e sermos uma família. Então vale, irmão, isso aqui também é a promessa de Deus, que o próprio Jesus, ele disse, quando nós deixamos, irmãos, tudo por amor de Cristo, Ele nos já sempre fez paz, e com certeza nos dá a vida eterna diante do Pai. E a coisa preciosa que Deus nos dá é uma família grande, onde vocês são nossas mães, onde vocês são nossos irmãos, e aqui onde nós estamos com o Pai espiritual, agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês. Por isso que Deus continue abençoando, que Deus continue conservando a vida de cada um de vocês, que vocês continueis orando por nós, porque é através da oração de vocês que nós estamos de pé, em nome de Jesus. Que Deus abençoe toda a igreja, que Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui. Lembrando a igreja, terça-feira temos aqui 5 graças.